Boa noite, irmãos. Graça e paz. E alegria no Senhor, né? Como nós cantamos aqui. Eu ia falar, cansamos de cantar, mas a gente não cansa não, né? A gente acha ruim é quando acaba o louvor. Irmãos, eu quero trazer um assunto para compartilhar aqui com os irmãos, que eu espero que seja algo que incomode os irmãos também. Se não incomodar, os irmãos vão ver que tem alguma coisa errada. Irmão digníssimo, caríssimo, brilhantíssimo, Esdras, me emprestou um livro uma vez e me deu até uma cópia. Celebração da Disciplina, Richard Foster, é assim? Ele fala sobre as disciplinas espirituais. E é interessante que logo como é que chama aquilo? Antes da introdução tem outro cara que fala alguma coisa do prefácio. Sumiu o nome. Logo no prefácio, a pessoa fala assim, o problema dos países que estão em queda, e esse livro eu não sei quando que foi escrito, eu não lembro a época, mas ele já faz tempo. Não é a economia, não é tecnologia, não é a questão da social. Falou, essas coisas a gente lida até bem, a gente tem até equilibrado, de alguma certa forma, a gente tem conseguido se virar. Mas a queda da maioria das sociedades que caíram, né, que hoje a gente nem escuta mais falar, como nós biblicamente conhecemos a Babilônia, né, o reino da Síria, aqueles reino persa. A maior queda desses reinos, desses grandes povos, foi o pecado. E não existe nada mais destrutivo na vida de um homem, que seja eu, que seja qualquer um dos irmãos, do que o pecado. E a questão que ele coloca no livro é que nós não conseguimos lutar contra o pecado. Se a gente tentar lutar contra o pecado, a gente perde, nós somos derrotados. E se a gente vencer essa luta, que eu acho muito difícil, a gente vai ficar soberbo. Tem um texto de Colossenses 2 que fala assim, uma pessoa que vive para lutar e vencer o pecado dia após dia, é como quem cultua a si mesmo. Então ele se exalta com as conquistas que ele tem. Falou, o pecado eu consigo dominar, eu sou vitorioso sobre o pecado. Mas ele diz que quando nós temos disciplinas no Espírito, aí nós somos vencedores. Quando nós introduzimos o Espírito Santo na nossa luta diária e pedimos para ele, Senhor, me ajuda a vencer nessa área que o pecado tem me derrotado, que o pecado tem conseguido um certo êxito, nós conseguimos chegar em algum lugar. Mas eu vou dizer aqui, irmão, já adiantar o assunto, que essa luta é até que a morte nos separe deste corpo terreno. Em nenhum momento dessa terra você vai ter descanso na luta contra o pecado. É batalha após batalha o tempo todo. Não vai ter descanso. Se você tiver descanso, tem alguma coisa errada. Porque a nossa tendência carnal é para o pecado. Se você ainda está na carne, então o seu corpo sempre vai te levar para ali. Eu coloco assim como um conceito teológico, regeneração e santificação como obra exclusiva do Espírito Santo. É Ele quem efetua em nós. E eu não posso dizer para os irmãos qual é o critério do Espírito Santo tocar na vida de alguém e dizer, daqui para frente você é meu. E eu estou te dando graça sobre graça. A Bíblia fala sobre pessoas que andam no campo. Ele fala, no fim dos tempos, estarão dois juntos. Um será tomado e o outro deixado. Não me pergunte por quê. Não me pergunte como é que é isso. Por que que um irmão seu, um parente meu, alguém que você conhece, você já falou de Jesus para ele, às vezes já esteve na igreja, já participou com a gente, hoje não está mais. E a gente não sabe explicar o que que acontece. Por que, por exemplo, o Espírito me alcançou e tem me transformado dia após dia, tem me dado ânimo para viver essa batalha espiritual dentro de mim e para outros, parece que ele perdeu a guerra, e se entregou para o pecado.
trabalhar contra o pecado, mortificar a carne, é um mandamento bíblico e nós devemos cumprir com a ação do Espírito Santo também nas nossas vidas. É um clamor diário, vem Espírito e me ajuda. É um clamor diário, até que a gente pode dizer da oração que Jesus ensinou: Senhor, livra-me do mal, afasta-me das tentações, né? Liberta-me. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto de Romanos capítulo 7, quem puder abrir sua Bíblia. Quem não puder, pode acompanhar de alguma forma vai aparecer para você o texto. Romanos capítulo 7, o versículo 15. O apóstolo Paulo fala dessa luta na vida dele. Diz assim, Romanos 7, a partir do versículo 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Novamente o versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Meus irmãos, que dualidade que nós vivemos. Teve alguém que chamou isso do binômio cristão. Nós temos um ser 100% carnal e um ser 100% espiritual habitando o mesmo lugar. E esses dois estão disputando o tempo todo quem vai governar as nossas vidas. Lembra as 4 leis espirituais? A gente, durante um tempo, fez curso, né? E saiu pregando 4 leis espirituais. E um princípio básico era esse: tirar o eu do trono da minha vida e colocar Cristo no trono da minha vida. E a gente prega isso para novo convertido, e o novo convertido fica maravilhado de saber que tem jeito, né, de Cristo perdoá-lo dos seus pecados e tal, mas a gente vai vendo, e como eu, vocês devem ter caminhado um pouquinho com Cristo durante alguns anos, e percebe que essa luta não acaba. Daqui a pouco a gente se vê lutando e fala: peraí, o que é que essa carne está gritando de novo e me chamando para o lado negro? Esse lado meu que eu nem lembrava que existia, está aí ainda. Que negócio é esse? Como Paulo, a gente fala: eu ainda tenho nos meus membros algo que me atrai para o pecado. Meus irmãos, eu queria falar aqui, em primeiro lugar, sobre estes 2 princípios, né, que o apóstolo Paulo fala da sua mente, né, e depois de outra lei que é a dos seus membros, né, que se rebela contra a lei. Nós queremos fazer o bem, nós queremos cumprir o que a Bíblia pede para nós fazermos, mas aí vem a nossa carne e desvia, e nos leva para outro homem, que nós não gostaríamos de ser. Então o convertido é um novo homem em Cristo Jesus, mas a velha natureza segue estando no seu interior. Está lá ainda. A gente chama de ranço, né? Tem um ranço ainda
dentro de nós. Então, em ordem cronológica, nós nascemos, né, seres carnais. É aquela natureza adâmica, né, é aquilo que nós herdamos desde Adão. Nós temos já isso. Aí vem a regeneração, que eu já falei aqui, o Senhor enxertando em nós. Já viram esse negócio das plantas? Tem esse negócio de enxerto? Enxerta em nós um novo homem, um ser agora espiritual. Um ser que tem toda a capacidade de vencer o antigo, de suplantar, né, de ultrapassar aquele velho homem. Só que o velho homem não gosta desse novo que chegou. Ele não lida bem com ele, não. E ele vai combater. Fala, não, senhor, a vida inteira foi assim. Por que que agora entra um outro diferente e quer tomar o lugar? E meus irmãos, é em você e é em mim. Eu não sei se os irmãos percebem essa luta dentro de você, mas isso acontece. Por que que o bem que eu quero fazer eu não faço? É tão contraditório, né? Paulo dizendo, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas é o pecado, que o pecado está em mim ainda. Né? A velha natureza vive nos nossos membros. O corpo nosso, carnal, é o ninho onde habita esse velho homem. E ele está ali, ainda sobrevivendo, e ainda querendo tomar lugar. E eu quero dizer para os irmãos que essa velha carne, ela não é de toda ruim. Porque, por exemplo, eu comer, eu beber, isso não é ruim. Né? E é o que crente mais faz, né? É comer, né? E beber, principalmente Coca-Cola. Aqui na igreja tem uns irmãos que abandonaram a Coca-Cola e estão bebendo aí suco. Tem uns irmãos que mal põem açúcar no suco, mas come, né? O que acontece? Só que, quando eu como demais, né? Quando eu passo da conta, eu falo, olha, eu não devia, mas eu vou comer mais um pedacinho aqui. Quantos que eu já comi? Rapaz, já comeu 3. Então, só mais um para completar aqui. E tal. Aí já passou um pouco da conta. O que tem de errado a gente trabalhar para conseguir o sustento da família? Muito pelo contrário, né? Nós devemos fazer isso. Só que quando uma pessoa vive para trabalhar e não trabalha para viver, né? Quando a vida dela está naquilo e ele deixa de assistir a sua família, ele deixa de aparecer até na casa do Senhor, de ter de congregar, né? De estar em comunhão com os irmãos. Quando ele deixa o trabalho tomar lugar na sua vida, a ponto de fazer com que as ambições pessoais se tornem maiores na sua vida do que a ambição espiritual. E ele troca. Então, isso se torna um mal, né? Ele se converte numa coisa ruim. Lá no Salmo 32, a Bíblia fala, não sejam como o cavalo ou a mula, né? Que com freios e cabrestos se dominam. Não é assim que nós devemos viver, tentando se dominar o tempo todo. Nós devemos nos entregar, muito pelo contrário. É Jesus falando, como os jovens dizem hoje, né? Relaxa, né? Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar na sua vida, né? Deixa Ele te ajudar a vencer essa velha natureza. Mas se nós quisermos refrear-nos a nós mesmos, nós vamos fazer isso sempre e com muita dificuldade. As disciplinas espirituais lá do Richard Foster nos ajudam a pensar nisso. A nossa velha natureza não gosta de orar. Separar um tempo de oração de joelho, então? Que de joelho, gente? Começa a doer tudo, já oraram de joelho? Tanto que é desconfortável, tanto que é ruim. Aí você vai apoiar nos cotovelos, de repente assim, começa a doer as costas, né? Tudo desajeitado, é desagradável. Ler a Bíblia, ler já é ruim, né? Para muita gente, ainda mais a Bíblia. Muita Bíblia tem letrinha pequena e você não presta atenção e é muita coisa. Então, você não quer, porque é a velha natureza. A velha natureza não lida bem com essas coisas que agradam o Espírito. Eu quero ler aqui um parágrafo de Charles Spurgeon,
Um dia desse, uma das minhas filhas, eu não lembro qual delas, perguntou assim, pai, esse Charles Spurgeon, o senhor gosta muito dele, né? Eu falei, rapaz, eu tenho bastante interesse nas coisas que ele falou, né? E ele deixou bastante coisa escrita. Ele escreveu um livro até sobre esse assunto, fala assim, o duelo do crente, uma coisa assim. Né? E essa luta, ele fala que o homem é dual. Né? Então ele tem essa ambiguidade nele. Olha o que ele diz. Quando nascemos de novo, chega à nossa alma a semente viva e incorruptível da palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Assemelha-se à natureza divina e não pode pecar porque é nascida de Deus. Não tem nenhuma tendência a pecar e todos os seus apetites são orientados ao céu e a Cristo. Nunca se rebaixa da sua elevada posição. Sempre está aspirando ao céu. Tem uma inimizade mortal com a velha natureza, a quem irá destruir. Mas tem uma tarefa a cumprir. E é uma tarefa que ainda com o auxílio da força divina, não será cumprida de imediato. É isso, meus irmãos. É isso que nós vivemos. São esses dois princípios. É o que eu quero falar em primeiro lugar. Que o homem vive com esses dois princípios, a carne e o espírito. A lei da mente, né, como Paulo coloca aqui no versículo 23, e a lei da carne, né, a lei do corpo. A lei, o corpo de morte e o espírito de vida, habitando o mesmo ser. Somos nós aí. E não vem me perguntar nessa questão de dicotomia ou tricotomia, se é alma, se é espírito e se é uma coisa só. O fato é que tem uns princípios, né? Se nós somos divididos em corpo, alma e espírito, ou se é só corpo e alma, que é o mesmo que o espírito. Isso aí é um conceito que você vai chegar a qualquer conclusão lendo isso aí. O fato é que nós lutamos, que nós temos essas duas coisas habitando em nós. Um espiritual que vai agradar a Deus. Como é que Jesus fala? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Temos isso em nós. Em segundo lugar, esses dois princípios trazem um conflito. Nós vamos ver em conflito. Em nós, o leão não se deitará com a ovelha. O fogo não estará de bem com a água. A morte não conversará com a vida. E nem Cristo com Belial. A vida dupla provoca um duelo cotidiano. E eu volto a lembrar aqui, eu não sei quem já refletiu sobre essa imagem. Era a imagem de um gladiador lutando contra um leão. Imagina um gladiador, né? Vestido de gladiador, com espada e tal, e um leão vindo contra ele. E a frase: não é sempre que você pode se dar ao luxo de ser o segundo colocado. Nessa luta, perder significa morte eterna. Perder significa derrota eterna. Então o que é que nós devemos entender? Que a nossa vida cristã, e tomara que vocês se encaixem nisso, tomara que todos vocês estão me ouvindo, viva isso. Ele passa por 3 etapas. Uma etapa de consolo, que é quando você percebe que foi aceito por Cristo, e você fala, sério, eu? Sim, eu te tiro do lamaçal de pecado, eu te trago para uma nova lei, uma nova natureza, deixa o seu fardo, e pega o meu que é leve. Você fala, olha, então você é consolado da sua busca por algo que você nem sabia que existia. E você entende que Cristo te recebe. E você é consolado com isso. E você tem muita facilidade nessa etapa de falar de Cristo. Você tem muito interesse de aprender o máximo de corinhos, de cânticos, de espirituais, você quer saber tudo, você quer ler a Bíblia o tempo todo e você fica muito interessado por isso. Então essa fase é uma fase maravilhosa, né? A gente chama de lua de mel do crente. Então é tudo de bom. Só que aí você percebe que, assim, no dia a dia, que o velho homem ainda está lá,
Falou, olha, Deus me achou e tal. E de repente o velho homem fala assim, olha, mas a gente bem que podia pecar hoje. Aí você olha para o velho homem e fala, de jeito nenhum, eu não quero pecar mais. Que coisa desagradável de se dizer para alguém buscar o pecado. E tomara que o Espírito Santo te ajude a discernir o que é pecado. É terrível quando alguém tem que alertar o outro. Ô irmão, você viu que o que você está fazendo é pecado? Precisa de outro irmão dizer, e não o Espírito Santo dentro de você. Eu morro de vergonha se alguém me apontar algum pecado. Eu prefiro o Espírito Santo dentro de mim, que aí eu me resolvo com ele. Mas esse conflito em nós já dá uma tristeza. Ah, não, para quê? Para que eu tenho que viver isso? Tanto que é melhor viver agradando a Deus todos os dias. Tanto que é melhor só receber elogios do Senhor. Muito bom, servo bom e fiel. Vem cá, né? Fica pertinho de mim, eu gostei de você. Que filhinho amado. Chega aqui. Deixa eu te abençoar mais um pouquinho. E você percebe que a velha natureza está lá. Ai, que conflito, que coisa. Só de cogitar o pecado, você já fala, por que isso passou pela minha mente? Não devia passar. Eu não devia nem ter pensado nisso. De forma alguma. E agora eu estou aqui, ó, com um conflito dentro de mim. E tomara, meus irmãos, também, que lá no fim da vida a gente chegue na última fase, que é a de contemplação. Que é onde você vai estar só agradecendo a Deus. Senhor, combati o bom combate, completei a carreira, quantas bênçãos, quantas maravilhas que eu passei perto do Senhor. Quantas lutas, mas quantas vitórias, hein? Quantas foram as lutas, tantas foram as vitórias. E o Senhor me abençoou. E a gente percebe que no começo o Senhor nos protege, né, das tentações, das rebeliões da carne. Mas a probabilidade, foi um assunto que eu gostei muito de biologia, não sei se vocês estudaram isso no ensino médio. Probabilidade. Antes que passe muito tempo, você tem que largar a harpa de louvor e pegar a espada e lutar contra o pecado. E a alegria do Espírito que a gente sentia vira uma agonia de conflito. E a gente não queria isso. O pecado está em você, às vezes alojado em lugares que você nem lembrava. Lugar secreto. Eu vi alguém dizendo que todos nós temos um quartinho. Tem gente que constrói isso na casa, né? Um quartinho de despejo. Eu nunca esqueço, meus irmãos, a experiência que eu tive. Um irmãozinho me chamou para ir consagrar a casa dele. Eu falei, irmão, eu vou, né? Topo, tá bom. Cheguei lá, ele me deu um óleo, aqui o óleo, pastor, ungido. Ora aí nesse óleo, e eu queria que o senhor ungisse minha casa. Eu falei, vamos, né? Tá pedindo, vou ungir a casa. Aí ele falou, começa aqui na sala. Eu falei, Senhor, eu nunca tinha feito, né? Abençoa aqui essa sala, que seja só o teu espírito aqui, essa televisão. Não leve esse pessoal para pensar coisas ruins, que a televisão é terrível, né? E orei lá, e taquei óleo na televisão, joguei, abençoei tudo e fui. Nos quartos, na copa, na cozinha e tal. Aí eu falei, aonde mais, irmão? Aí eu empolguei, né? Aonde mais? Na área de serviço. Ora, pastor, na área de serviço. Senhor, aqui na área de serviço. Abençoa, que o diabo não venha aproveitar esse espaço para nada, ungir e tal. E aquela portinha ali, irmão? Ele, não, ali não, pastor, deixa aquilo lá, que se o senhor abrir, o senhor vai escandalizar. Eu falei, não, senhor. Apelei com ele, falou, você me chamou para ungir a casa, que lá não faz parte da casa? Mas é aquele quartinho de despejo, que a gente vai, eu nem lembro o que tem lá dentro, pastor, de tudo. Aí eu falei, então vamos orar. E eu fico lembrando das nossas vidas, a gente tem isso, não tem? Tem sujeira que a gente esconde debaixo do tapete, em vez de jogar fora. Né? Eu lembro que uma vez uma psicóloga veio conversar comigo, e ela falou, a gente carrega umas mochilas, né, a vida inteira. E na mochila a gente vai colocando e tirando coisa o tempo todo, na nossa vida. E às vezes tem um monte de coisa lá que você leva. Vocês já viajaram e voltaram com a mochila misturando roupa suja e roupa limpa, né, na mala? Aí eu falo, e você tem que tirar a roupa suja e lavar. Você não pode deixar lá o tempo todo. Né? Quem vai acampar, por exemplo, tem roupa que molha. Aí se você é que nem eu, põe dentro de uma sacolinha e amarra e põe dentro para não contaminar as outras. Se você esquece de tirar essa roupa de dentro da sacolinha, menino, principalmente se tiver meia lá no meio. Então a gente tem que saber que algumas coisas a gente tem que tirar.
Essa frase aqui eu anotei, ó. Enquanto a carne não descansar na cova, o pecado não estará morto. Não estamos seguros nunca. O pecado está sempre à porta. E eu quero dizer para você, meus irmãos, que se você vive nesse conflito, se você vive nessa agonia, nessa aflição, meus parabéns. Você faz parte do povo de Deus. E o Senhor está te agraciando todos os dias para te fazer vencer a luta contra o pecado. Porque, pensa bem, os ímpios não têm essa luta. Eles falam, eu não preciso lutar contra o pecado. Eu já vi vários ímpios dizendo assim, eu sei que eu estou errado. Eu falei, tá, e aí? Estou errado. Tá, mas... E corrigir, não vai não? Não cogita, não tem essa pretensão de melhorar. É só quem experimenta a graça de Deus, que quer abandonar os erros, os pecados. Quem não tem interesse. Então, eu quero dizer aqui um último ponto que que essa guerra, este conflito, muitas vezes nos leva a algum cativeiro. Teve alguém que perguntou assim, pastor, você acha que um crente ele pode ficar endemoniado? Já te perguntaram isso? Um crente, um salvo, ele pode ficar endemoniado? Eu falei, eu acho meio difícil, né? Onde habita o Espírito Santo, o diabo entrar. É meio complicado. Mas, meus irmãos, a carne está ali. E o diabo está em derredor. E ele sabe. Ele te conhece. Ele vai dizer assim, aqui eu acho uma brecha. Eu acho uma brecha e eu consigo alcançar. E essa brecha, sabe o que é uma cunha? Cunha. Quem trabalha em serviço braçal aí já viu uma enxada, né? Enxada. E aí, quando você põe o cabo da enxada, você põe uma cunha embaixo dela para o cabo não sair, não voltar. Então, os lenhadores antigamente, para cortar uma tora de madeira muito grande assim, eles usavam só cunha. Como é que eles faziam? Davam uma machadada e dava aquela primeira rachadurazinha, ele colocava uma cunha. Aí essa cunha fazia abrir mais um pouquinho para frente, ele colocava outra cunha. Aí uma cunha ia aumentando a brecha. Era uma brechinha, era um rachadinho, uma coisinha de nada. E aí ele ia colocando cunha. Quando chegava um certo momento, a madeira, aquela lenha muito grande que ele não conseguia partir de jeito nenhum, por causa das cunhas que ele ia colocando, uma hora ela se partia. Alguém já comparou o diabo como alguém que anda com uma bolsa cheia de cunha. E ele fica aproveitando as brechas que a gente dá. E ele vai e põe a cunha para a brecha não se fechar. E se a gente continuar dando brecha, ele põe outra cunha. Porque o gosto dele, o prazer dele, segundo Jesus, é matar, é roubar, é destruir. Totalmente. Ele quer aniquilar a sua alma. Ele quer que você vá para o inferno. É isso que ele quer. E ele vai fazer de todo jeito para te alcançar ali. Então, o cristão, ele se sente cativo. É o que está aqui em Romanos 7, o versículo 23, né? É prisioneiro da lei do pecado. Fala, está lá o tempo todo. Mas por que isso está aqui? E você se sente oprimido por esse seu pecador interior que está ali, querendo o tempo todo sair, querendo o tempo todo dominar, querendo tomar o trono da sua vida, querendo te fazer desistir de meditar nas coisas lá do alto, querendo te fazer distrair a mente na hora que você estiver orando. É uma criança que chora, é alguém que te chama, é o celular que toca, é um monte de coisa que vai te atrapalhar a ter uma proximidade a mais com o Senhor. Só de você pensar na tentação, falou, o que te atenta? O que é que te deixa assim, que pode te levar ao pecado? Só de você cogitar isso, você já se sente cativo. Fala, mas puxa vida, eu não devia pensar nisso. É como um músico que erra a nota. Essa aqui eu ouvi de um professor aqui da igreja. O menino aprendeu a tocar violino
e ele foi para um recital, fazer uma apresentação do violino, que ele já sabia alguma coisa, e ele tocando e todo mundo achando lindo, e ele errou uma nota lá no meio. E ele ficou muito chateado de ter errado aquela nota, mas foi só uma nota, e continuou tocando e tal. E aí quando ele terminou, alguém falou, parabéns, você tocou lindo. Ele, não, mas eu errei. Ele sabe que errou. E o meu professor sabe que eu errei também. Né? Tem uns professores aqui na igreja aí que você não pode vacilar. Opa! Né? E a gente entende que o pecado ele é desse jeito na nossa vida. A gente sabe. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter pensado aquilo. Essas coisas. Então, se sente prisioneiro. A gente se sente num cativeiro. É como eu servi o exército, aquele serviço obrigatório. Então, nesse serviço obrigatório, a gente tinha que tirar a guarda na guarita. E a instrução básica, né? Não saia da guarita. Você tem que ficar ali. Com a arma o tempo todo. Você tem que ficar de sentinela. Aí, um rapaz perguntou lá no meio, né? Um dos soldados, um de nós lá. Não fui eu, tá? Prometo. Ele perguntou, mas por que eu tenho que ficar na guarita o tempo todo? Aí eles, com todo aquele jeitinho que os comandantes têm, né? O sargento chegou e falou, você é burro, é? Você não vê que se você sair da guarita e chegar o bandido aí e não vê que não tem ninguém vigiando, ele vai pular o portão, vai pegar a sua arma, vai matar você, vai matar todo mundo que está aqui dentro do quartel, vai levar as armas todas e sair aprontando crime onde ele puder alcançar. Então, se você não estiver de guarda, se você não estiver vigiando, e vigiando direito, porque tem voltando à história de soldado, né? Eles me ensinaram, gente, ensino errado, né? O errado a gente aprende na facilidade. Prendia no cinto o cabo da arma assim, e apoiava o queixo. Você dorme em pé tranquilo. Já viu gente dormindo no ônibus? Dorme tranquilo. E o soldado lá já estava de guarda, imagina, 4 horas da manhã, aquele silêncio, ele encosta ali a arma. Né? Aí o comandante chega, soldado, amém. Estava aqui buscando o Senhor, estava alerta, viu? Não preocupa não. A dificuldade de se praticar disciplinas espirituais, muitas vezes nos leva à tristeza. O cativeiro nos leva à tristeza. Muitas vezes a gente vem de cara um sorriso por causa de uma derrota que a gente está sentindo na carne. Eu não estou vencendo, está dando ruim. E eu não estou achando solução, eu não estou conseguindo achar um jeito. A velha natureza do nosso exterior, ela, se pudesse, nos levaria ao cativeiro e nos reteria lá. Ia nos deixar ali o tempo todo. Para concluir, irmãos, para terminar essa reflexão, se nós temos essa dualidade, se nós temos esse binômio, se nós temos essa dupla natureza, espiritual e carnal, se nós vivemos em conflito, essas duas naturezas estão em conflito, e se muitas vezes nós nos sentimos cativos por essa natureza carnal, né, pecaminosa, nós podemos saber que o triunfo ocasional da carne faz com que ponhamos sempre o olhar em Cristo para a vitória. É como nós cantamos muitas vezes, a vitória é certa. Pelo nome de Jesus e por causa do sangue dele, nós temos a vitória. O apóstolo Paulo, ele fala no versículo 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tem resposta? É Cristo, é Cristo. É como se nós pudéssemos fazer assim, graças te dou, ó Deus, por Cristo, o nosso Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, tomara que vocês concordem comigo, que o melhor lugar para alguém que é pecador, que vive com essa velha natureza
querendo o tempo todo um lugar na sua vida, melhor lugar é aos pés da cruz. Cantamos o hino, né? Quero estar aos pés da cruz, que tão rica fonte. Ali nós encontramos um abrigo. É como aquele pecador publicano no templo, que batia no peito e clamava: ser propício a mim, pecador. Nós também dizer o tempo todo: Senhor, me ajuda. Para variar, vou encerrar aqui lendo outro parágrafo de Spurgeon, que diz: vocês não sabem ainda quão valioso o Salvador encontraram. Vocês sabem que o encontraram, mas ele é um Cristo muito maior do que o que vocês pensam que ele é. Vocês estavam nus e ele os vestiu. Sim, ele nos vestiu com a armadura que repelirá os dados do nosso arqui-inimigo. Vocês estavam famintos e ele os alimentou. Sim, mas ele os alimentou com um pão imortal e está nutrindo uma vida divina no interior de suas almas. Ele lhes tem dado a paz e vocês estão agradecidos por isso, sim. Mas ele tem dado uma paz que excede todo o entendimento e que guardará os seus corações e suas mentes. Vocês dizem que é doce ter a Cristo consigo. Sim, o é. Mas quão doce será tê-lo consigo quando passar pelo fogo e não se queimar, quando passar pelas águas e essas não te afogarem, quando entrar no combate final e você não tiver medo, porque o Senhor está com você. Então espere o conflito, ele vai vir, e eu espero que venha. Tomara que sim. Não se surpreendam quando chegar o conflito. Porque é isso que acontece com quem tem a velha natureza e a nova natureza está ali, conquistando territórios o tempo todo. E eu quero dizer para os irmãos com toda segurança: esperem a vitória. E esperem com confiança. Imagina você que joga naquele time que está ganhando de 4-0 aos 44 minutos do segundo tempo. Não tem mais jeito de perder. Pode ficar tocando bola na zaga, que você não vai perder. É isso que o Senhor quer para a sua vida, é isso que Ele está preparando para você. Irmãos, espere em Deus, que ninguém fique tranquilo no pecado. Essa frase eu anotei também. Pois estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. Não fiquem tranquilos com o pecado. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, é uma luta que nós não gostaríamos de ter, mas o Senhor quer que nós a tenhamos, para termos sempre os nossos olhos fitos no Senhor, para ter a nossa mente sempre voltada para o Senhor. Porque nós vamos entender que a vitória sobre a carne só vem para quem confia em Cristo. Para quem sabe que o triunfo é dele. E que não é pela perseverança, não é porque é disciplinado, não é porque ele é esforçado, dedicado na luta contra o pecado. É porque o Espírito do Senhor, que habita em nós, ele nos ajuda nessa militância contra a carne. E nós podemos com toda certeza e segurança dizer que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É por causa de Cristo que nós podemos ter uma esperança viva, uma esperança concreta, de que no porvir nós estaremos vivos para sempre com o Senhor, que nos amou, que tem nos chamado e que tem estado conosco todos os dias, para vencermos dia após dia, ó Deus, e nesse conflito individual, nós sermos vitoriosos sempre. Obrigado, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar?